Vamos compartilhar junto a palavra? Convido você a se colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 11. São apenas alguns versículos. Um Salmo de Davi. Diz o seguinte, o Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que os fundamentos já foram destruídos. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono de Deus está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Vou ler numa versão mais atualizada, que diz assim, o salmista consegue, é na nova tradução da linguagem de hoje, ele começa dizendo assim, no Senhor me refugio. Como então vocês podem me dizer, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que eles terão. Pois o Senhor é justo, ama a justiça, os retos verão a sua face. Amém? Você pode se assentar? Nós vamos compartilhar algumas verdades que estão descritas aqui nesse Salmo 11. O Salmo 11 tem Davi como seu autor. E é provável que Davi tenha escrito esse salmo durante o período em que ele viveu alguns conflitos com o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O salmo, então, retrata a história de um homem sendo ameaçado, e aqueles que fazem a ameaça estavam bem armados e se escondiam. Diz a palavra de Deus que eles ficavam à espreita, para armar ciladas. É uma descrição que se enquadra aqui bem na realidade das perseguições que Davi sofria por parte de Saul. Aquele que era o rei e que deveria dar o exemplo, ele perseguia, matava, ele tinha ciúmes, inveja de Davi, ele era a lei e não prestava conta de nada. Era assim que Saul agia. Então não havia, na verdade, um sistema jurídico justo para fazer justiça. E onde Davi ia, ele vivia o perigo de morte devido às artimanhas de Saul. Então, a quem buscar? É isso que o salmista pergunta, a quem buscar, a quem recorrer, se reina a impiedade. Nos momentos de crise, de problemas, de dificuldade, nós podemos fugir como os pássaros, porque vocês sabem que quando os pássaros eles vão para a montanha, eles estão mais seguros, porque eles ficam protegidos nos buracos, nas penhas, não é? E crer que não há como escapar, que não há como enfrentar determinada situação, que não há chance de sair vitorioso, não deve ser a nossa postura nos momentos de crise. Nós somos tentados, muitas vezes, a desistir, a largar a mão das coisas, a desanimar, a parar de lutar, de enfrentar as dificuldades, os problemas e fugir, como é aconselhado aqui para Davi. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, de inversão dos valores. Os valores da nossa sociedade estão invertidos. A criminalidade está presente em todas as camadas
da nossa sociedade, fora de controle. Os fundamentos, na verdade, estão abalados, estão destruídos. E quando a palavra fala que destruídos os fundamentos, ela não está se referindo a fundamentos de prédios, de grandes obras, de pontes, ou de viadutos, de túneis. Ela não se refere a isso. Quando o salmista fala de fundamentos, não é? Nós vemos que ele está falando dos fundamentos da nossa sociedade, dos fundamentos da família, porque há um esforço concentrado, até mesmo dos poderes constituídos, para destruir e minar os fundamentos da nossa sociedade. Aquilo que antes era reprovado, agora é aceito. Aquilo que há uns tempos atrás era errado, hoje parece certo. Aquilo que era certo é visto como errado. Aquilo que há tempos atrás era visto como vergonha e ainda hoje deveria ser visto como vergonha, é muitas vezes aclamado, aplaudido como uma virtude. Nós vivemos, infelizmente, um tempo assim. Então, quem aprova e vive os valores absolutos que estão contidos aqui na palavra de Deus, muitas vezes taxado de antiquado, de uma pessoa que está fora de moda, não é? É motivo de zombaria, às vezes de desprezo. E tenta-se hoje desconstruir a família a todo custo. Tenta-se desconstruir a imagem do pai, a imagem da mãe, não é? Casamentos são destruídos, os divórcios acontecem muito mais fácil do que há tempos atrás, ideologia de gênero, tudo isso, políticos corruptos que foram presos, que foram destituídos do seu cargo, voltaram a exercer cargos públicos, o que antes a gente não via, né? Hoje já é tido como certo. Então, na verdade, nós vivemos uma sociedade em que os marcos antigos, os limites, foram destruídos, os fundamentos estão destruídos. E as pessoas constroem, hoje, como se estivesse construindo sobre areia, sem fundamentos. Então, quando vem a chuva, quando vem as dificuldades, quando sopra o vento, vem as tempestades, os alicerces são fracos e eles desmoronam. Jesus é a nossa rocha firme. Lá em Mateus capítulo 7, diz aqui assim, que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Nós precisamos construir, ter o nosso alicerce, a rocha que é Cristo, que é Jesus. Vivemos aí esse mundo de pluralidade, de misticismo, de liberalismo teológico. Hoje tudo é permitido, secularismo, sincretismo, mistura das religiões. Não há mais uma verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, o seu próprio jeito de pensar, os seus valores, a sua própria ética. E a Bíblia não é tida mais como um livro que é a verdade absoluta, que é infalível, que é suficiente. Tenta-se desacreditar a palavra de Deus. Há algumas igrejas, algumas religiões que aceitam partes da palavra de Deus e outras não. Lá em Efésios 6, capítulo 12, os nossos olhos, quando a gente lê sobre isso, os nossos olhos podem ser abertos à realidade de que a nossa luta, na verdade, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, não é contra as pessoas de uma maneira geral, mas ela ocorre nas regiões celestiais, é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, nós não devemos lutar uns contra os outros, contra as pessoas, mas contra o inimigo, que embora a gente não veja com esses olhos carnais, os nossos olhos, eles existem e eles trabalham incessantemente
no anonimato, para destruir a nossa base, os nossos fundamentos, o nosso alicerce. Eles são como o texto declara. Eles já estão prontos, né? Com a flecha esticada no arco, preparada para atirar. E agem traiçoeiramente na escuridão, atacando aqueles que são retos, que são servos do Senhor, que são os justos, atacando os fundamentos e jogando por terra os valores absolutos e removendo os marcos e limites antigos que a palavra de Deus colocou para nós. Então, o que fazer diante disso? E quando Davi começa a narrar, ele começa o salmo falando assim: no Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. Como vocês podem dizer a mim, foge como um pássaro? Como que vocês me falam isso? Porque, na verdade, o conselho dos homens insensatos, dos medrosos, que estavam ali em volta de Davi, era que ele fugisse, que ele se escondesse. Davi, você está sendo perseguido. Davi, há perigo iminente. Davi, foge como um pássaro, vai para as montanhas. Esse foi o conselho que Davi recebeu: foge, diante disso tudo, foge. E nos momentos de crise e de dificuldades, o medo nos faz fixar os olhos nos problemas, nos faz fixar os olhos, né, naquilo que nós podemos ver aqui no âmbito físico, nesse mundo físico. O medo vem angustiando a nossa alma, o nosso viver, o nosso dia a dia, e nos levando muitas vezes a ter autocomiseração, piedade da gente mesmo. E diante das crises, nós devemos vencer esse medo, confiar nas promessas de Deus, na sua soberania para agir e dizer como Davi: olha, no Senhor eu confio. É no Senhor que eu me refugio. Como que vocês me dizem? Como que, ó minha alma, porque às vezes é o nosso interior que fala conosco: você está cansado, foge, sai disso, não enfrenta isso, não é? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então, quando o medo forçar você a desistir, a agir indevidamente aquilo que você não está vendo, não é? Aquilo que você, não naquilo que você vê, que você possa dizer, né, não, eu confio no Senhor, eu me refugio no Senhor. Isso vai fazer os meus pés tropeçar. Fugir não é a solução. Eu vou perseverar com fé, com confiança, com esperança, com sabedoria, porque eu me refugio no Senhor. E no versículo 3, a pergunta que traz para nós é o seguinte: olha, os fundamentos, ora, destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? Diante desse cenário, que resposta nós, como justos, podemos dar a isso que nos é questionado, nos é apresentado todos os dias? E a primeira resposta que eu gostaria de colocar para você nessa noite é a seguinte: que quando os fundamentos estão destruídos, quando nós olhamos ao redor e vemos os marcos, os limites sendo removidos, nós devemos olhar para Deus e para a sua soberania. Foi isso que Davi fez. Ele não olha para a fuga como a única alternativa para encontrar aqui a proteção. Ele diz que quando tudo parecer perdido, quando tudo estiver fora do nosso controle, ainda assim nós podemos confiar e podemos clamar por Deus, porque Ele é o nosso refúgio. No Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. Então, em tempos como este, nós necessitamos de confiar em Deus como nosso refúgio, refúgio seguro contra o medo e contra as incertezas dessa vida. E ele diz ainda: o Senhor, o trono do Senhor, no versículo 4, ele diz: o trono do Senhor está nos céus. Ele diz o seguinte com isso: o meu Deus, o dono da minha vida, o meu Senhor, Ele fez o seu trono nos céus. Ele reina, Ele é rei, Ele é Senhor de todas as coisas.
Então, Davi conseguia olhar para os fundamentos destruídos, debaixo dos seus pés, mas ele conseguia também ver o trono de Deus inabalável acima da sua cabeça, nos céus. A terra pode estar em crise. O mundo que nos cerca pode estar em crise, a nossa sociedade pode estar com seus valores destruídos, mas o nosso Deus, Ele não perdeu o controle das coisas, aleluias. O mundo pode estar todo revirado, mas o Deus Todo-Poderoso não. Ele governa, Ele sustenta o mundo, Ele reina, Ele está no controle, Ele mantém as rédeas nas mãos, Ele controla, Ele dirige as nações, Ele dirige a igreja, Ele dirige a minha família, a sua família, a minha vida, a sua vida. Aí está o conforto e a segurança que Davi nos passa nessas horas de crise. Deus está no trono. O trono do nosso Deus está nos céus. Ele tem o controle da história. As nossas raízes estão firmadas. Esse Deus que está sentado no trono, Ele é o Deus que sustenta a nossa vida, que ouve as nossas orações e responde. Ele não só ouve, Ele responde. Que resposta, meus irmãos, nós daremos? Que outra resposta podemos dar? A segunda resposta que Davi dá aqui, para aqueles que conversavam com ele e que o aconselhavam para fugir, olha, Deus está sempre presente. Nós precisamos crer que Deus está sempre presente. No versículo 4, ele fala assim, que o Senhor está no seu santo templo. Nós somos templo do Senhor, nós, a igreja, somos templo do Senhor. Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não estamos só, a presença do Senhor está aqui conosco. E Davi tinha plena certeza disso. Ele dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, não importa o seu vale. Não importa o seu problema, Deus está com você. Deus não abandona você na dificuldade, na hora da dor, não abandona você no sofrimento. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Jeová Chamar, um dos nomes de Deus. Jeová Chamar significa aquele que está ali, aquele que está presente. O Jeová Chamar estava presente com o seu povo, estava presente com Davi e está presente conosco. O Jeová Chamar guiava o povo de Deus pelo deserto, de dia e de noite, nunca os deixou. Não é? A presença do Senhor, ela foi completa quando Ele veio e viveu entre nós. E Ele ainda disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, diante de fundamentos destruídos, nós podemos dizer, o Senhor Deus é sempre presente, o Espírito Santo está comigo, Deus habita no meu coração, Ele está dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus, Ele está vendo tudo. Deus contempla a corrupção, Deus contempla a maldade, contempla as falcatruas dos homens, Deus sabe de todas as coisas. E saber, entender que Deus está vendo todas as coisas é muito bom, porque isso é um freio moral para a gente. Nós sabemos que muitas vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não é? O salmista no Salmo 139, ele diz o seguinte, olha, se eu subo ao mais alto dos céus, Deus ali está. Se eu desço no mais profundo dos abismos, o Senhor ali está. Quando eu era ainda um ser informe no ventre da minha mãe, os olhos do Senhor me contemplava, o Senhor me via, o Senhor tem ciência de todas as coisas, então ninguém faz nada sem esse Deus. A presença dEle é constante conosco em todos os lugares. Podemos também crer que Deus tem ciência de todas as coisas e que o juízo de Deus virá. O Salmo aqui nos deixa claro isso, no versículo 4, olha, o Senhor está no seu santo templo, Deus está presente conosco, o trono do Senhor está nos céus, quer dizer, Deus está reinando, Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras
provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. O juízo do Senhor virá. Deus vê tudo, os seus olhos estão atentos a tudo. Vê a violência, a maldade, como já dizemos, os desvios. Deus vê a corrupção. Tudo está patente diante dos olhos do nosso Deus. É assim que diz a palavra. Deus sabe aquilo que o ímpio faz às escondidas. Deus ouve cada palavra que saia da nossa boca. E ainda que não saia palavra alguma, Deus já sabe aquilo que pensamos e que vai sair. Deus sonda o secreto da nossa alma. Ele ouve a voz do nosso coração. Deus prova o coração do homem. Então há momentos em que o Senhor permite as provações, que as provações venham sobre a vida do justo, para testar o justo. É como se Deus estivesse falando com Davi: olha, Davi, você está contemplando isso tudo, você está passando por essa situação, Saul te persegue, são muitos os inimigos, o arco, está teso, está esticado contra a sua vida, mas eu quero que você entenda, Davi, que o Senhor põe à prova muitas vezes o justo para abençoá-lo. Assim como ele fez com Abraão, como ele fez com Jó, como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como ele fez com Daniel. Deus permite as provações na vida dos seus filhos para nos aprovar, para que sejamos aprovados, fortalecidos, para nos colocar mais pertinho dele, para nos fazer chegar mais perto e sermos mais dependentes do Senhor. É como se nós fôssemos levados no cadinho, como o ouro é levado no fogo para ser depurado, para retirar as impurezas, as escórias, de forma que ele se torne mais firme, mais limpo, mais puro, mais fiel. É isso que Deus quer fazer conosco. Vidas mais limpas, mais puras, mais fiéis ao nosso Deus. Agora, quando Deus põe o ímpio à prova, é para revelar a maldade que há no coração dele. Mostrar que a escolha que ele fez é insensata. O homem peca todos os tipos de pecado e pensa que ele não será apanhado. A palavra diz aqui que sobre os ímpios Deus fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Os ímpios que tramam, que corrompem, que destroem os fundamentos, eles não escaparão do juízo de Deus. Deus deixa isso claro para Davi. Davi, tudo isso que você está vendo, todos aqueles que têm se levantado, todos aqueles que têm praticado a iniquidade, ainda que eles pensem que o crime compensa, que eles obterão vantagem, um dia serão colocados na balança, serão pesados diante do tribunal, do juízo de Deus, e serão julgados. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que fazer, meus irmãos, quando a gente vê todos esses fundamentos sendo destruídos? O que eu gostaria de colocar por último aqui é que nós precisamos crer que a obediência tem recompensa. O salmista deixa claro aqui que o Senhor é justo, que Ele ama a justiça, Ele ama a honestidade, e aqueles que vivem uma vida de obediência serão recompensados por Deus. Davi não olhou para essa sociedade sem fundamento, sem justiça, sem princípios, sem bons costumes, sem valores. Ele olhou para Deus. Ele pôs os seus olhos no Senhor. Ele procurou visualizar a grandeza, a sabedoria de Deus. Deus está no seu trono. Ele não olhou para o poder que o inimigo tinha. Ele não buscou refúgio nos homens. Ele buscou refúgio na força, na sabedoria, na soberania do Senhor e na obediência aos mandamentos do Senhor. Tanto é que quando aconselham a ele fazer determinada coisa, ele se volta para a palavra e diz: olha, é no Senhor que eu confio. Como que vocês têm coragem de me falar para fugir? Se eu confio em Deus, se eu sei que o meu Deus é soberano, que o meu Deus é um Deus presente, que o meu Deus é um Deus que tem olhos abertos, pálpebras, que o meu Deus prova os filhos dos homens, que o meu Deus está provando a minha vida, que o meu Deus está fazendo tudo por mim.
né? Eu tenho colocado os meus olhos no Senhor. Ele trouxe à memória o fato de que vale a pena servir a Deus, vale a pena andar nos caminhos do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor. A maior recompensa de um homem, de uma mulher que ama a Deus e teme a Deus, é viver eternamente na presença do Senhor. E nós temos essa promessa. Nós somos separados. Um dia vamos contemplar a Deus face a face. Davi vislumbra isso, né? Um dia os ímpios serão julgados, pesados na balança. Mas aquele que confia no Senhor, ele terá a sua recompensa certa, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto, o rosto de Deus está voltado para aqueles que são retos. Essa é a nossa esperança, que Deus não tirou os olhos de nós, que nós gozaremos da presença do nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nós somos assaltados por situações diversas, problemas diversos, infortúnios. Muitos procuram nos desanimar, minar a nossa fé, a nossa esperança. Mas nós podemos crer e ter a certeza de que a vitória final virá sobre nós. Que Deus é o nosso refúgio, que Deus está reinando, que Deus está no controle, que nada pode destruir o Senhor. Nós veremos o nosso Deus face a face e reinaremos com Ele, aleluias. Reinaremos com o Senhor. O trono de Deus não será abalado. E a cidade onde nós vamos morar, os fundamentos jamais serão destruídos, porque Deus se faz presente no trono nesta cidade. Porque Ele é justo. Ele vai aplicar a recompensa merecida aos ímpios que rejeitaram a sua misericórdia, que rejeitaram a sua graça, que custou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A medida da justiça de Deus não é avaliada somente pelos pecados que são praticados, mas também pela rejeição da sua graça e o oferecimento que Ele nos dá da salvação. Que como um salmista você possa dizer, no Senhor eu me refugio. Que você possa exaltar a soberania de Deus. Reconhecer que Deus está no trono. Que Deus tem cuidado da sua vida. Que a presença de Deus é constante com você. Que o seu futuro, o futuro da sua família, a sua casa, a sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Nas mãos deste Deus que governa sobre tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Deus jamais cessou de reinar. Tudo isso que está acontecendo não é porque Deus deixou de reinar. Muito pelo contrário, Ele tem o controle de todas as coisas. E a nossa confiança está alicerçada em Deus, que é o nosso refúgio. Que possamos buscar ter essa comunhão que Davi teve. E não permitir que as distrações, as conversas do mundo, as conversas dos perversos, dos medrosos, venham de qualquer forma interferir a nossa fé, tirar os nossos olhos da visão celestial. Busque o seu refúgio no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? A igreja nunca foi tão necessária como nesses tempos do fim. Nós somos a igreja do Senhor e nós precisamos lutar juntos pela reconstrução dos fundamentos da fé, pelos fundamentos que estão sendo destruídos. Nutrindo essa fé, essa esperança, o amor de Deus, através do estudo da palavra, através da leitura da Bíblia, da presença nos cultos, nós vamos encontrar segurança cada dia mais no Senhor. Deus, Tu conheces os Teus filhos, Tu sabes o que se passa no nosso coração. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor nos vê por fora e nos vê por dentro. E eu peço agora que em nome de Jesus, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança esteja alicerçada no Senhor. Ainda que todos os alicerces estejam sendo removidos, ainda que o inferno se levante para abalar aquilo que o Senhor estabeleceu como limite, como marco, como fundamento, nós continuamos crendo, confiando no poder, na graça e na soberania do nosso Deus. Reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor está reinando e que tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Dai-nos força a cada dia, dai-nos discernimento espiritual e que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.